Que alegria estarmos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Me chamo Viviane e esse é o canal dos pequeninos do reino. Sejam bem-vindos. Já vai deixando aí o seu like no nosso vídeo, curta os nossos conteúdos, compartilhe, se inscreva em nosso canal se você não é inscrito, divulgue, evangelize conosco, abrace essa grande missão de ser um evangelizador e faça com que a graça de Deus possa alcançar mais pessoas. Então nós contamos com cada um de vocês e desde já que Deus te abençoe muito. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que Ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Estamos aí finalizando mais uma série no nosso canal nesse mês de agosto, mês vocacional. E nesse último vídeo nós vamos falar sobre chamados a servir. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje, nesse domingo, a igreja celebra o ministério do catequista. Hoje é o dia do catequista. E nós queremos aproveitar e parabenizar todos esses homens e mulheres de Deus que disseram o seu sim ao Senhor, para que a palavra do Senhor chegasse ao coração das pessoas. Então, o nosso parabéns a cada um de vocês. E nas paróquias, meus irmãos e irmãs, há homens e mulheres vivendo e pregando o Evangelho para crianças, para jovens, para adultos. Homens e mulheres que se colocaram a serviço do Senhor. Ser catequista, meu irmão, minha irmã, que é o que nós celebramos hoje, o dia do catequista, ser catequista é perceber a presença de Deus nas atividades humanas. Por quê? Porque o catequista é aquele que está lá na igreja evangelizando, está lá na igreja catequizando, mas é aquele que também está em várias realidades no mundo. É aquele que está na escola, é aquele que está na faculdade, é aquele que está na empresa, no comércio, que está no hospital. Então são várias as realidades que o catequista está inserido. E ali onde ele está inserido, sendo a presença do próprio Cristo. O catequista é aquele que se coloca a serviço da palavra. É aquele que tem a missão de evangelizar na igreja, mas que também tem a missão de evangelizar onde Deus o colocou. E como eu falei, nas várias realidades onde ele está inserido. Tem uma frase muito bonita do Papa Francisco que ele define quem é o catequista. E olha só, o catequista é aquele que guarda e alimenta a memória de Deus, guarda-a em si mesmo e sabe despertá-la nos outros. Olha só que frase belíssima. O catequista é aquele que guarda e alimenta a memória de Deus. Olha só que profundo. De repente você que está nos assistindo é um catequista. Essa é a sua missão. Despertar e manter viva a memória de Deus no coração das pessoas. Manter viva a graça de Deus no coração e na vida das pessoas. Essa é a missão do catequista. Essa missão belíssima. E enquanto houver uma pessoa disposta a educar alguém na fé, a memória de Deus se manterá viva, que são os catequistas. Esses homens e mulheres dispostos a cumprirem essa missão, a fazer com que a graça de Deus,
com que o amor de Deus, a palavra de Deus, o conhecimento do Senhor chegue no coração das pessoas. Para que essa memória se mantenha viva na cabeça e no coração das pessoas. E olha só que missão belíssima. O catequista é aquele, como fala o título hoje, o tema hoje desse vídeo, chamados a servir. O catequista é chamado a servir assim como Jesus, como nos diz lá em Mateus capítulo 20, versículo 28, que vai confirmar isso aí. A missão de Jesus é a missão do catequista. Assim como o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Assim como o Senhor, ele falou, que ele foi chamado não para ser servido, mas para servir e dar vida por uma multidão, e dar vida pelas pessoas, e dar vida pelo outro. Assim é a missão do catequista. Ele não veio para ser servido, ele não veio para viver os seus caprichos, mas para fazer a vontade de Deus, para servir o Senhor, para, assim como o Papa Francisco falou, manter viva a memória do Senhor no coração das pessoas. Então, o catequista é essa graça. O catequista é aquele que é chamado a gastar a sua vida pelo Evangelho, a gastar a sua vida pelo reino, para que a graça, para que a palavra do Senhor chegue no coração de cada um dos seus catequizandos, no coração de cada criança, no coração de cada jovem, no coração de cada adulto. Então é por isso que hoje nós queremos parabenizar todos esses homens e mulheres que disseram seu sim a Deus, e de repente você que está aí nos assistindo tem sentido esse desejo de servir a Deus. Então, meu irmão, não pensa duas vezes, diga sim, Senhor, eis-me aqui. E o mês vocacional é para isso também, para nós pensarmos e repensarmos no chamado de Deus na nossa vida. E de repente você tem sentido hoje um chamado do Senhor. Então diga sim ao Senhor, porque como Ele mesmo fala, quando nós largamos tudo para servir o Senhor, nós recebemos 100 vezes mais. E a vida eterna, olha só que maravilha, olha só que promessa maravilhosa que está lá em Mateus 19. Quando nós largamos tudo para poder servir o Senhor, para poder nos colocarmos a serviço do Senhor, nós recebemos aqui em vida ainda 100 vezes mais. É a promessa de Deus. Então, se você hoje sente um chamado, de repente, a ser um padre, a ser um religioso, de repente é chamado hoje ao matrimônio, ou às vezes não tem esse chamado, mas é chamado a servir o Senhor como leigo, como catequista, faça como Maria. Eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo o teu querer, Senhor. E nesse momento agora eu peço ao Senhor que derrame sobre você, você que nos ouve, você que nos acompanhou durante toda essa série, a graça de viver bem a vocação e o chamado dele na sua vida. Que Nossa Senhora te abençoe na sua caminhada, na sua vocação, no seu chamado, na sua missão. Que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. E não esqueça de pegar essa série e enviar para mais pessoas. Evangelize. Não podemos perder tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.